Olá, seja bem-vindo a mais um Nefroclínicas Convida. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. Tem aqui comigo hoje meu amigo, colega, parceiro lá da Nefroclínicas, Dr. Felipe Fagioli. Felipe que agrega demais lá no nosso time. E eu nem vou apresentá-lo, eu vou agradecer por ele estar aqui conosco e deixar que ele conte um pouquinho aí do background dele, de onde ele vem e o que ele faz hoje. Obrigado aí, Felipe. Neto, eu que agradeço o convite, né? Não só pela live de hoje, mas para fazer parte da equipe, né, lá da Nefroclínicas. E eu sou formado aqui em Belo Horizonte, na UFMG, no ano de 2007. Concluí a residência de nefrologia no Hospital das Clínicas da UFMG no ano de 2011, e desde então milito pela nefrologia aqui em Belo Horizonte, né? Atualmente eu sou médico da Nefroclínicas, sou médico nefrologista do Hospital Madre Teresa e sou coordenador IRT da nefrologia do Hospital do Ipseng, o Hospital Israel Pinheiro. E daqui a muito pouco tempo também membro da nossa equipe, que vamos estar parceiros juntos lá no Instituto Horizonte. Contando os minutos. Vai ser bom, vai ser bom. Felipe, eu resolvi falar a respeito de um tema que eu tenho recebido muitas perguntas dos pacientes, que é nefrites. E quando eu te sugeri esse tema, você falou, pô, Neto, nós vamos falar geral? É geral mesmo. Eu quero realmente desmistificar para as pessoas o que é infeccioso, o que é inflamatório, colocar os pingos nos is. Então, quando um paciente chega para você e fala assim, doutor Felipe, eu tenho nefrite, o que é isso? O que é isso? É uma boa pergunta, né? O paciente chega falando para a gente que tem nefrite, isso abre um grande leque de hipóteses diagnósticas, né? Porque mais da metade das doenças renais, na verdade, são nefrites. Né? E acho que a gente pode dividir, como você bem introduziu aí, em dois grupos principais, né? Que são as nefrites infecciosas, né? Que são, embora muito mais frequentes, são mais benignas e geram menos preocupação na maioria das pessoas, e as nefrites que são não infecciosas, que são, na sua maioria, de causas imunológicas, né, mas também algumas por reação de hipersensibilidade, enfim. Né, então, quando o paciente chega falando com a gente que ele tem nefrite, na verdade ele não está dando um diagnóstico médico, né, ele está dando abrindo um leque de uma série de opções. Né, a palavra nefrite, ela é o sufixo nefros, um prefixo nefros com o sufixo it, né, que na verdade nada mais quer dizer do que inflamação renal. E aí, se essa inflamação é de causa infecciosa ou não, e qual a parte do rim que está acometida por essa inflamação e portanto, qual será o tratamento, variam demais, né? Então, isso aí na verdade é só um primeiro pontapé inicial numa conversa que se desdobra um pouquinho, né? Beleza. Para o paciente que acaba, às vezes, até tendo uma certa dificuldade para entender qual que é a diferença entre a inflamação e a infecção. Eu vejo isso muito frequente. Assim, quase toda infecção vai levar a uma inflamação, mas nem toda inflamação é causada por uma infecção, né? A gente chama de infecção, na verdade, quando a gente tem uma relação patológica, alguma doença que é causada pela relação entre o organismo, né, da pessoa, do paciente, e algum micro-organismo infeccioso, seja ele uma bactéria, seja ele um vírus, né, ou em outros casos, assim, que não seria fungos, né, e outros gêneros, né, parasitas, outros, né. Esses são infecções. Por exemplo, acho que no caso nosso, que nós estamos assim, falando de nefrite, né, o principal mais comum seria a pielonefrite, que é uma infecção renal que é causada por bactéria, né? Infecção bacteriana renal, da pelve renal, do intestino. A inflamação, ela, embora possa ser causada por agentes infecciosos, né, como esses que a gente acabou de citar aqui, ela pode ser de outras origens, né? Ela pode ser causada por mecanismos autoimunológicos, ou mesmo assim, por trauma, presença de corpo estranho, né? E até outros, ativação de complemento. Então, assim, as inflamações, elas têm outras etiologias que não as infecciosas, né? Geralmente, quando a gente tem a presença de algum agente externo, né? Algum
uma bactéria ou um vírus que seja, e aquilo ali não leva a uma resposta inflamatória, geralmente aquilo ali não dá sintoma, não causa alterações, como a gente pode usar o exemplo da pele, do próprio intestino, que tem uma flora própria, que tem os agentes, os micro-organismos, mas não tem inflamação. Então, a inflamação causada por um agente, por um micro-organismo é que a gente chama de infecção. Show. Beleza, acho que ficou claro para a turma. Então, a gente tem dois braços. Eu vou caminhar primeiro para um dos lados. Eu vou para o lado infeccioso. Então, é a famosa infecção urinária, só que em vez de ser aquela infecção baixa, né, a cistite é uma infecção alta, como você bem disse, causada por algum agente, normalmente uma bactéria, dentro do rim, né? Como é que a pessoa pode ter alguma ideia de que ela tem uma infecção renal? Quais que são os principais sintomas que ela vai apresentar? Os sintomas mais clássicos, né, Neto, são aqueles sintomas que referem à dor, uma dor lombar, né, geralmente uma dor lombar de menor intensidade do que a que os pacientes relatam com os cálculos renais, e sintomas constitutivos, como febre, mal-estar geral, às vezes um pouco de inapetência, né? Em aproximadamente metade dos casos, os pacientes referem sintomas urinários previamente a esses sintomas lombares e de febre, né? Mas é importante ressaltar que muitas vezes a pessoa pode ter a pielonefrite, né, sem que ela tenha apresentado sintoma de cistite antes, né? Então, mas eu não estava sentindo dor para urinar, eu não estava sentindo ardência, isso não deve ser infecção de urina. Não é uma verdade, né? 50% dos casos não cursam com sintomas urinários antes da manifestação da pielonefrite, né? É uma doença extremamente comum, né? Estima-se que uma em cada 1.000 pessoas por ano vai ter um diagnóstico de pielonefrite, né? Então, isso é extremamente comum. É claro que tem fatores de risco, né? Não é todo mundo que tem a mesma chance de ter uma pielonefrite, mas, em geral, né, é uma doença de evolução benigna, ou seja, a pessoa vai fazer uso do antibiótico ali, aquele período estipulado pelo médico dela, e aquela doença vai ficar completamente resolvida, né? Ela não vai ter maiores sequelas daquilo ali. Tende a ser uma doença de fase aguda, né, Fajoli? Exatamente, uma doença aguda que passou aquele curso de antibiótico ali, ela está uma doença resolvida, né? Não é uma coisa que, em geral, é claro, existem exceções, né? Mas em geral não deixa nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de repercussão de médio e de longo prazo. Você comentou uma coisa que é um sintoma bastante frequente, que é a dor lombar. E dor lombar, na população geral, é algo extremamente frequente. Qual que é a dica para o pessoal falar assim, não, isso aqui está com mais cara de rim, que vai ser a exceção, do que uma dor osteomuscular, da coluna, da musculatura fraca que tem em si ali? A gente tem uma grande variação dessas queixas de dores lombares, né, Neto? Mas, classicamente, né, a dor lombar de origem renal é aquela dor lombar que ela se inicia assim, aproximadamente no rebordo da última costela, assim, irradia na direção anterior, né, como que passando pelo flanco, pelo lateral do abdômen, até a região inguinal, até na região genital do indivíduo. Essa é a dor de origem renal típica, né? Embora a gente possa ter algumas variações com dores um pouco mais baixas, às vezes uma dor referida no flanco, né, na lateral do abdômen, ou às vezes até mesmo uma dor abdominal. Mas a queixa clássica de dor nos rins, né, como o pessoal gosta de referir, seria essa que eu descrevi. E normalmente unilateral, né? É muito geralmente raro unilateral, exato. Porque a pessoa normalmente chega assim no consultório, né? Nossa, tô morrendo de dor nos rins. Com a mão dos dois lados. Nos dois rins, exatamente. Você já quase faz o diagnóstico na porta, né? É o famoso assim, eu tenho duas notícias para você. Uma é que seu rim tá ótimo, possivelmente. E outra é que essa dor é chata de tratar. E você já adiantou, acho que até para a gente caminhar para o outro lado, que talvez seja mais interessante, das outras nefrites, e são inúmeras, tratamento basicamente antibiótico em casa, no hospital, e qual que é essa magnitude de gravidade? O que define isso? Quando que a pessoa fala assim, não, preciso ir para o hospital? O que vai definir se a pessoa precisa fazer esse tratamento internado ou não, vai ser, na verdade, baseado em dois pilares, né? O primeiro vai ser as comorbidades que aquela pessoa apresenta, né? Se é uma pessoa que já tem alguma doença crônica grave, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, e
o estado dela no momento, né, os fatores de gravidade. Não sei se é uma pessoa que, mesmo sendo jovem, sem outras comorbidades, chega lá com queda de pressão, taquicardia intensa, né, febre mais alta, alteração dos exames laboratoriais básicos, aí essa pessoa, provavelmente, ela vai precisar iniciar o tratamento internado. É importante a gente fazer alguns comentários aqui, né? Existem algumas recomendações que, no caso de pielonefrite, pode ser iniciado, então, se o indivíduo vai ao pronto-socorro, né? Se recomenda iniciar o antibiótico no pronto-socorro antes de liberar a pessoa, né? Embora isso não seja muito consenso, né? Assim, tem outros textos que não dão tanto valor para isso. E a segunda coisa é que essa questão é para iniciar o tratamento, né? Não quer dizer que a pessoa iniciou o tratamento internado que ela vai precisar fazer aqueles 10 ou 14 dias internado. Ela pode fazer ali 48, 72 horas e evoluiu com bom controle dos sintomas, melhora clínica, né? Os marcadores laboratoriais básicos também respondendo bem, que ela precisa ficar internada durante todo o período do tratamento. E aí lembrando como que uma cultura coletada antes de começar o antibiótico acaba ajudando nisso, né, Fernando? Exatamente. Muitas vezes essa urocultura coletada antes de iniciar o antibiótico, ela vai te guiar para você poder fazer uma estratégia de fazer a terapia sequencial oral para você poder liberar o doente antes daquele período total de tratamento e acabar de tratar em casa, voltando até mesmo a ter a vida normal, né? A pessoa pode voltar a trabalhar, voltar a fazer as atividades dela sem maiores problemas. Beleza. Então, beleza. Acho que a gente deu um en passant a respeito das nefrites infecciosas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode lançar aqui para mim, que eu jogo lá para o Felipe, para ele responder. Mas eu vou mudar agora por outro braço, para as nefrites não infecciosas, inflamatórias por natureza. Me dá um en passant aí para o pessoal falando assim, ó, tá, beleza, isso não é infecção, não tem bactéria e tal. Que tal desse negócio que nefrite que pode ter nesse braço não infeccioso? Então, aí, mais uma vez, a gente vai ter que abrir um leque de opções diagnósticas, né? A gente, habitualmente, divide o rim em 4 compartimentos, né? Que seria o compartimento vascular, né? Que são os vasos, né? Veias e artérias que passam por dentro do rim, né? A gente está falando de dentro do rim. Né? O glomérulo, né? Que é o capilar, que é onde realmente a urina é filtrada. O túbulo, que é por onde a urina que é filtrada, ela passa para ser concentrada antes de ser eliminada. E o interstício, que é, a verdade, a estrutura que dá sustentação a todas essas outras, né? Como se fosse uma matriz para sustentar isso. Né? E as nefrites, as inflamatórias, as não infecciosas que a gente está falando, elas podem acometer esses 4 compartimentos. Né? Em geral, o túbulo interstício a gente trata junto, assim, porque as doenças que acometem um, acometem o outro. Então a gente separa, né, nas nefrites causadas por vasculites, né, que são a inflamação dos vasos sanguíneos, as glomerulites, né, ou glomerulonefrites, e as doenças tubulointersticiais, que seriam as nefrites tubulointersticiais agudas e crônicas. Beleza. Achei que ficou ótimo, ficou claro. A gente tem 3 tipos, basicamente, de nefrites. Vou para um deles. Tubulointerstício. O que é o grande vilão, o grande risco? Porque a gente tem uma pletora enorme de situações que podem levar a isso. Mas tem alguma que, para a população geral, seja de levantar ficar atento? Tem sim. Tanto as nefrites tubulointersticiais agudas como crônicas, a principal causa dela são reações de hipersensibilidade a agentes farmacológicos. Né? E aí eu acho que a gente tem vários medicamentos implicados nisso aí, né? Mas o mais importante talvez são os anti-inflamatórios mesmo, né? Lembrando que o anti-inflamatório é um medicamento que consegue causar mal ao rim em todos os compartimentos dele, né? Por isso que o nefrologista tem tanto pavor do anti-inflamatório. Mas então assim, do ponto de vista das nefrites tubulointersticiais, tanto agudas quanto crônicas,
o principal causa aí vão ser drogas, e dentre as drogas eu destacaria os anti-inflamatórios, que são drogas que são muito usadas, né, que embora em tese sejam vendidas só com prescrição médica, todo mundo sabe que vai em qualquer farmácia e sai com um anti-inflamatório na mão, né, que não tem a menor dificuldade de adquirir. São drogas extremamente eficazes para tratar a dor, então assim, as pessoas usam porque realmente elas funcionam, né? Só que elas vão fazendo um grande estrago ali por debaixo do pano, né? Assim, porque essas manifestações renais de nefrite causada por anti-inflamatório, elas podem ter outros sintomas que levariam a pessoa a procurar atenção médica, mas elas podem simplesmente estar causando aquela lesão renal com o passar do tempo, e a pessoa não sente nada até que, infelizmente, seja tarde demais, né? Ela já esteja com a função renal assim, gravemente comprometida, e aí, se for uma nefrite intersticial aguda, ainda tem uma possibilidade boa de recuperar, né, com tratamento, mas se for uma nefrite intersticial crônica, infelizmente, a maioria das vezes isso evolui mal, sem muita resposta ao tratamento, né, nesse sentido. Beleza. Eu acho que você citou muito bem, acho que o grande protótipo acaba sendo dos anti-inflamatórios. Eu queria até que você citasse alguns nomes aí para a população ficar atenta com relação. Eu queria levantar, antes de você falar, uma outra classe que é muito utilizada e que tem ganhado cada vez mais destaque. Que é subestimada, né? Que são os inibidores de bomba de prótons, né? Já sabia que você ia adiantar. Exatamente. Porque os anti-inflamatórios, eles já carregam a má fama, né? Então, eles são muito usados, causam muita lesão túbulo-intersticial realmente, mas ele geralmente é o mordomo da história, né? Todo mundo já suspeita logo de cara dele. Os inibidores de bomba de prótons são aqueles lá que a gente custa suspeitar, e na verdade, na prática, a gente vai suspeitar dele quando a gente realmente... Oi. Eu te perdi? Voltou. Agora que eu consegui me ver na tela. Eu estava sem me ver até agora. Mas só retomando, então, os inibidores de bomba de prótons, né, que são o omeprazol, o pantoprazol, né, que também são usados em grande escala e que geralmente são considerados inócuos, né, como se não causasse mal, mas que a gente sabe, e a gente sabe cada vez mais que eles têm um papel importante nessas lesões, nessas nefrites tubulo-intersticiais, né. É claro que a gente pode citar outras classes de medicamentos, né? Por exemplo, os antibióticos, né, podem causar, né, os derivados de penicilina, as quinolonas, né, os aminoglicosídeos. Então, assim, se a gente for parar para falar aqui de quais medicamentos podem causar nefrite tubulo-intersticial, a gente fica até o fim da live falando só disso, né? Mas eu acho que, assim, a gente chamando a atenção realmente para os anti-inflamatórios e para os inibidores de bomba de prótons, né, que são talvez assim, dois dos medicamentos que são mais usados e mais indiscriminadamente, eu acho que a gente está dando uma boa dica para o pessoal. E eu acho que você tocou num assunto que é importante, que é o seguinte: normalmente as pessoas não vão sentir nada. Então elas podem estar fazendo pequenas lesões ao longo do uso dessas substâncias, e aí, eventualmente, o sujeito desenvolve um diabetes, desenvolve uma pressão alta, e acaba que vira mais um agente agressor, são dois dando pancada ao mesmo tempo. Então, remédio é para ser usado? Mas sabendo que ele tem um lado bom e um lado ruim. Então, quanto menos, melhor. No final das contas, aqui é um clamor para vamos pensar em alimentação, vamos pensar em hábito de vida, em atividade física, né? Porque aquele cara que a gente citou lá atrás, com dor nas costas e que não tinha uma nefrite infecciosa, muito provavelmente ele vai chegar na farmácia, vai pegar um anti-inflamatório, e às vezes aquilo ali pode ser algo que vai caminhar para uma pergunta que eu vi aqui da Rosilene. Essa nefrite pode evoluir para hemodiálise? Infelizmente pode, Rosilene, infelizmente pode, sobretudo porque, como nós estávamos comentando aqui, um quadro que geralmente, né, a nefrite túbulo-intersticial crônica é um quadro que não gera sintomas, né? Então, se a pessoa começa a fazer um uso indiscriminado de determinada droga, evolui com aquela doença ali e não apresenta sintoma nenhum, e ela continua usando, aquilo ali vai se prolongando ao longo do tempo, e infelizmente, muitas vezes, quando a pessoa vem a ter algum sintoma, o sintoma que ela apresenta já é um sintoma realmente de doença renal avançada, de insuficiência renal, né? Então, infelizmente, a gente tem alguns casos, sim, de pessoas que usam até às vezes com orientação médica, medicamentos que estão fazendo mal para o rim dela, e ela não sente nada, e quando vai sentir já
é tarde demais, já é um momento que a gente tem uma abordagem conservadora, que já não é tão eficaz, mas ela acaba evoluindo para o tratamento de terapia substitutiva. Que caso aí a hemodiálise, a diálise peritoneal. Diálise peritoneal, hemodiálise, né? Exatamente, o transplante. Eu não sei qual que é a sua experiência, mas casos assim que nitidamente foram causados só por uma nefrite lumbrotercial, eles normalmente não são tão frequentes de forma isolada. Talvez até porque a população está tão doente do ponto de vista metabólico que a gente fica naquela confusão aqui. Isso aqui é diabetes, isso aqui é hipertensão, ou é o uso crônico, por exemplo, de anti-inflamatório? É a sua impressão também? Até porque também, né, Neto, se a pessoa, assim, é aquela velha história, né, do ovo ou da galinha, né? É difícil saber se a pessoa começou a hipertensão antes ou depois da doença renal, né? Mas o fato é que realmente essas doenças se sobrepõem demais e é difícil a gente acabar batendo o martelo falando que é essa causa ou é aquela causa, mas a gente sabe, e tem casos muito claros, né? Assim, eu tenho pacientes, inclusive, com diagnóstico firmado por biópsia de lesão tubulotercial grave por medicamentos, assim. Show. Para a gente fechar esse bloco das nefrites tubuloterciais, tratamento. Bom, o tratamento vai ser, primeiro pilar vai ser a suspensão da droga, né? Nos casos em que o paciente tiver uma disfunção renal importante, além da suspensão da droga, a gente vai tentar um tratamento com corticoide, né? Alguns atores preconizam corticoide oral mesmo, tem outros menos hoje em dia que recomendam uma pulsoterapia, mas em geral o pilar vai ser corticoide, geralmente um curto espaço de tempo, geralmente a resposta, quando acontece, ela se dá em pouco tempo. Beleza, show de bola. Vou aproveitar aqui uma pergunta do nosso diretor médico e amigo, Dr. Fernando Lucas. Toda nefrite tem necessidade de biópsia renal? Não, na verdade não. Aí partindo um pouco já para a gente introduzir aí o assunto das glomerulites, né, ou glomerulonefrites, a gente tem alguns casos que a pessoa pode apresentar como manifestação daquela inflamação renal somente uma perda de sangue, né, que a gente chama de hematura, de forma isolada. Para a gente considerar que a hematura, né, a perda de sangue na urina, ela é isolada, a pessoa não pode ter nem pressão alterada, nem alteração da função renal e nem ter perda de proteína associada na urina. Isso é o que a gente chama de hematura isolada. Nesses casos, a gente não tem indicação de fazer biópsia, a gente pode fazer o manejo clínico conservador e só ir acompanhando, né? Parece, assim, a gente descrevendo, assim, parece que é uma coisa muito específica, mas na verdade, como a nefropatia por IgA, né, que é a glomerulopatia primária mais comum do mundo, cursa, na maioria dos seus casos, dessa maneira, a gente tem uma porcentagem expressiva de pacientes que têm nefrite, né, que tem uma inflamação renal, mas essa inflamação renal é uma inflamação renal benigna e que, por isso, não tem necessidade nem de se submeter a uma biópsia, nem de se submeter a tratamentos mais agressivos, só mudanças comportamentais e um controle periódico com o nefrologista mesmo. Beleza. Então, na realidade, agora, posicionando a galera, a gente mudou aqui para o lado das nefrites que estão cometendo um filtro. O glomérulo, renal, né? Exatamente, o filtrozinho, exatamente. Beleza. E aí você colocou muito bem, a principal nefrite do mundo é a nefropatia da IgA, ou para muitos a doença de Berger, né? Doença de Berger. Eu não sei se é do seu tempo, mas no meu tempo de faculdade, eu aprendi que doença de Berger é algo benigno. Que, né, se for para ter uma doença, que tenha isso aqui. Isso vem mudando ao longo dos tempos. Eu queria que você falasse um pouquinho de modo geral para as pessoas. A gente recebe muita pergunta a respeito de nefropatia da IgA. Que você desse um en passant a respeito desse tema. Bom, então a nefropatia de IgA, né, ou doença de Berger, como o próprio nome já diz, ela é causada, né, por uma deposição de anticorpos da classe A, né, o chamado IgA, nos filtrozinhos renais, nos glomérulos, né. Essa quadro ele pode vir isolado ou associado com uma vasculite cutânea, né, que nesse caso a gente chama púrpura de Renox-Scheinlein,
E está muito associado... Ô, Felipe, só para o pessoal... Essa púrpura é uma vasculite cutânea que vai gerar umas manchinhas vermelhas nesse caso específico, né, nessa doença específica, ele tende a se concentrar nos membros inferiores e ocasionalmente no abdômen, né, que é a característica da púrpura. Né? Então são umas manchinhas vermelhinhas redondas, pequenas, do tamanho de uma cabecinha de alfinete, que começam a aparecer e se espalham. No caso específico dessa doença, né, da vasculite de Enoch-Schenlein nos membros inferiores e no abdômen. Outros tipos de vasculite têm distribuições diferentes, mas a púrpura basicamente é isso. E aí, voltando para o quadro renal, né, essa doença realmente ela é no meio médico, né, assim, isso inclusive é perguntado em questão de prova de residência, esse tipo de coisa, com muita frequência, colocando como se a doença de Berger, né, a nefropatia do GA, fosse uma doença benigna. E embora a gente saiba que uma grande parcela dos pacientes realmente comporta dessa maneira, né, a gente sabe que isso não é uma coisa que é igual para todo mundo, né, que tem uma porcentagem significativa, né, assim, de 30% ou até 35% dos pacientes que vão evoluir com outras manifestações, que vão de perda de proteína na urina, piora da função dos rins, dessa maneira. Então, é uma doença que tende a ser benigna, mas que ela não é de maneira uniforme, benigna de jeito nenhum, né? Então, assim, a pessoa que tem, ela precisa, né, de ter o acompanhamento médico, porque, embora a gente saiba que com o decorrer do tempo, a tendência daquilo ali se malignizar, entre aspas, né, adquirir um caráter mais grave vai diminuindo, mas a pessoa deve realmente fazer o acompanhamento com o nefrologista dela para que ela esteja se precavendo, porque, mais uma vez, né, como a gente vem frisando já algumas vezes aqui na live, a lesão renal, muitas vezes, ela cursa sem sintomas, né? Se a gente espera que o sintoma apareça, muitas vezes a gente está detectando essa doença, né, ou essa evolução da doença numa fase já muito tardia. Eu acho que você citou um pouquinho para trás aí na live, mas eu acho que vale a pena a gente reafirmar isso, porque isso está muito bem validado nessa situação da IgA, aqueles 3 fatores prognósticos que você citou. Queria que você repetisse para a gente, porque são coisas para a pessoa chegar e falar assim, não, peraí, eu tenho... Qual que é a minha maior probabilidade? É evoluir bem ou evoluir mal? Exatamente. Toda vez que a pessoa tem qualquer glomerulonefrite, né, ou seja, a nefrite que acomete o glomérulo, a gente vai estar avaliando 4 pilares, né? O primeiro pilar é esse que a gente está comentando agora, que é o mais comum da nefropatia do GA, que é a hematúria, né, ou perda de sangue na urina. O segundo pilar é a proteinúria, ou perda de proteína na urina, né? A terceira coisa é a piora de função renal, que vai ser a elevação da creatinina do sangue, a redução do clearance de creatinina, que é aquele exame feito com o sangue e a urina de 24 horas. E, em quarto lugar, a alteração da pressão arterial. Né? Muito embora existe uma cultura das pessoas procurarem o cardiologista para tratar a pressão, nós sabemos bem que quem controla a pressão primariamente são os rins, né? Então, as doenças renais que têm um acometimento mais importante, elas cursam quase que invariavelmente com alteração da pressão arterial. Então, só resumindo isso tudo que a gente comentou aqui, se a pessoa tem perda de sangue na urina e mais nada, ela tem bom prognóstico, a tendência dela ter uma boa evolução e viver a vida inteira sem ter qualquer tipo de problema relacionado aos rins é quase que de 100%. Se ela começa a ter as outras manifestações de perda de proteína na urina, elevação da creatinina, né, que marca a piora da função renal, e alterações dos níveis pressóricos, essa pessoa já tem um risco um pouco aumentado e ela certamente vai precisar fazer um controle mais estrito com o nefrologista, né, fazer um acompanhamento muito mais de perto e, eventualmente, fazer uma biópsia renal e ser submetido a algum tipo de tratamento na dependência daquela biópsia. Show de bola. Tem uma situação que eventualmente ocorre, que eu falo que é traumática para alguns pacientes, que é o sangramento vivo. Que normalmente esse sangramento é microscópico, ele não aparece, vai aparecer só no exame. Exatamente, só no exame. Aí, de repente, o sujeito vai no banheiro, pum, sangue vivo. Estou considerando a situação de Berger. Isso é grave? A pessoa que tem isso, ela tem que ter um cuidado maior?
Não, na verdade isso assusta um pouco, né, que a pessoa, de repente, ela vai no banheiro e sai aquele sangue, né, e a gente sabe que, assim, às vezes 3% de sangue na urina é suficiente para dar uma coloração vermelho vivo, que a pessoa tem a impressão de que está, de fato, urinando sangue. Às vezes ela é menos de 3% do que está ali é sangue, o resto é urina, e ela acha que é sangue puro, né, então, assim, na verdade é uma coisa muito mais assusta do que tem repercussão clínica, né. Tanto no caso do Berger quanto na doença da membrana fina, né, que são as duas doenças de nefrite que cursam mais frequentemente com esse quadro de perda de sangue na urina sem outros problemas, a hematuria macroscópica, que é quando a pessoa consegue perceber o sangue na urina, não tem qualquer correlação com o prognóstico da doença, né? Então, isso é uma coisa que muito mais assusta, preocupa muito mais o paciente do que o nefrologista. O nefrologista fica tranquilo. Exatamente. Na verdade, tem alguns autores até porque que sugere que tenha... até que protetivo, tenha né? Que seja... protetivo. Exatamente. E também não é uma perda de sangue que geralmente leva a repercussão, né? Não é um sangramento que a pessoa vai ter anemia decorrente dele. É muito, muito raro a pessoa ter uma anemia decorrente de uma anemia de origem glomerular, né? Eu concordo com você que a coisa assusta realmente, mas para o nefrologista a gente acalma normalmente. Exatamente. Muito bom. O Felipe, então tá. Pegamos os pacientes, a gente sabe ali que pressão é importante, estou falando especificamente da situação do Berger. Pressão é importante, perda de proteína é importante e a creatinina é importante. Estou evoluindo mal. Essas três coisas estão piorando, a creatina subindo, proteinúria alta. O que tem de opção? E aí eu estou falando aqui do ponto de vista farmacológico, porque guarda uma coisa, gente. Hábito de vida é para tudo na vida. Você quer ter boa saúde, independente do que você tenha. Pensar em alimentação, em sono, em atividade física, em evitar remédio, em dormir bem, cuidar da saúde mental, isso é fundamental para todo mundo. Beleza, estou falando agora específico. O que a gente pode fazer do ponto de vista farmacológico, de dar remédio, que pode retardar ou às vezes até tratar essas exacerbações da doença de Berger? Aí a gente tem uma divisão de dois tipos de medicamentos, né? O primeiro vão ser os medicamentos não imunossupressores, né? Que vai ser os inibidores de enzima conversora de angiotensina, né? E os antagonistas de receptor de aldosterona, né, os BRAS e os IECAs, que vão, na verdade, fazer uma redução da pressão intraglomerular para que aquilo ali reduza a velocidade com que está acontecendo, né? E alguns trabalhos sugerem também que as estatinas teriam um efeito protetor na evolução dessas glomerulopatias. Esse seria um tratamento mais geral, né, que vale para praticamente todas as glomerulopatias, tem como protótipo na nefropatia diabética, né, mas que a gente tem como extrapolação um tratamento útil nas demais glomerulopatias. E aí o outro braço de tratamento seria o tratamento imunossupressor, né? Como tratamento imunossupressor, a base vai ser corticoide, né? E a gente tem outras classes de medicamentos que podem ser auxiliar no tratamento, né? Como a azatioprina, como ciclosporina, né? Talvez até o micofenolato, mas a gente sabe que o tratamento imunossupressor na nefropatia do JA, ele tem uma resposta muito limitada, né? Então ele inclusive, assim, em determinados casos, ele é até desencorajado, porque os malefícios superariam os benefícios, né? Tem que ser pesado caso a caso, na minha opinião. É uma situação que eu sempre discuto com o paciente sobre a chance de melhora que ele tem com relação ao risco do uso do imunossupressor, né? Assim, eu acho que isso é uma decisão, né, que tem que ser compartilhada, né? A pessoa que está submetendo esse tratamento tem que participar dessa decisão, e aí vai depender um pouco do estágio que está, do grau de acometimento, né? Se tem um componente já de uma doença mais crônica ou não, e de quanto que aquilo ali acometeu função renal, então depende de algumas coisas para a escolha específica do tratamento, mas a base do tratamento vai ser o corticoide, geralmente associado a algum outro imunossupressor, né? Nos pacientes que forem elegíveis à terapia imunossupressora, né? Que não são todos. A Rosilene Martins está falando aqui, meu filho estava com exames ótimos, ele tem nefropatia da IgA, depois teve Covid e alterou a creatina para 1,3 e a albuminúria para 30. E aí, Filipão?
Tem que ver, Rosilene, se não é uma coisa transitória, né? Assim, a COVID ela tem alguns mecanismos de lesão renal, né? Alguns glomerulares, outros vasculares, alguns, inclusive, que a gente está começando a entender agora, né? E pode ser que no contexto da COVID ele tenha uma piora renal transitória, que isso aí se recupere num curto espaço de tempo. Entretanto, a gente tem visto alguns casos de pacientes que têm COVID e depois evoluem com doenças inflamatórias renais, né, com nefrites mais importantes. Então eu acho que nessa fase agora ele tem que ficar de olho e fazer um acompanhamento mais restrito com o nefrologista dele. Beleza. De maneira geral, toda infecção, independente se COVID ou não, ela pode, de uma certa maneira, respingar no Exatamente. Agora, assim, eu acho o que eu tentei chamar a atenção, não sei se eu fui muito claro, é que se for isso, é benigno, vai melhorar depois, né? Se for só isso. Uma infecção, deu uma exacerbada aqui na nefropatia do GA dele, a tendência é que com a resolução da infecção isso melhore. Entretanto, a gente tem visto algumas outras formas de lesão renal associada ao COVID que não são tão benignas assim, então talvez valha a pena assim, ter um retorno mais precoce, fazer uma nova avaliação laboratorial com um pouco menos de tempo, só para certificar que foi isso que aconteceu mesmo, porque o COVID realmente é um quadro que tem muita coisa incerta ainda, que a gente está aprendendo muito ainda sobre ele, então assim, acho que valeria a pena ficar atento nessas próximas semanas aí para ver se é só isso mesmo. Se for, que é o mais provável, né, Neto? Acho que é disparadamente mais provável que seja só uma alteração transitória, isso vai evoluir, voltar para os níveis basais, vai evoluir bem naturalmente. Beleza. Quero pegar aqui uma pergunta da Roberta Pires. A Roberta pedindo para você falar um pouquinho a respeito da glomerulopatia membranosa, e eu queria que você aproveitasse para diferenciar para o pessoal os dois tipos que, de uma maneira geral, a gente divide, né? A glomerulonefrite primária e a glomerulonefrite secundária. Tá, então vamos aproveitar para pegar isso aí. Então, a gente sempre chama de glomerulonefrite primária quando a gente não consegue encontrar uma doença de base que esteja causando ela, né? Então, vamos supor o próprio caso aí da nefropatia membranosa. Quando você tem um caso de nefropatia membranosa, que é uma inflamação, uma glomerulonefrite, né, uma inflamação do glomérulo, que acomete uma estrutura chamada membrana basal glomerular, que não tem nenhuma outra doença causando, a gente vai chamar ela de primária, né? Então, uma doença que geralmente ela é restrita ao rim, né? Que esse diagnóstico vai ser firmado só através da biópsia renal mesmo, né? O paciente vai ter manifestação, né, com perda de proteína na urina, geralmente na membranosa a gente não tem hematúria, e aí vai ser submetido a uma biópsia renal, a gente vai ver que é a nefropatia membranosa, essa é a primária. Quando essa doença ela ocorre no cenário de alguma outra patologia, a gente chama ela de secundária. Então, pegando o gancho da membranosa, vamos colocar aí que o paciente tem um diagnóstico de hepatite B, começa a evoluir com perda de proteína na urina, inchaço nas pernas, alteração do colesterol, aí vai no nefrologista, o nefrologista indica biópsia, vem lá na biópsia o resultado de nefropatia membranosa. Essa é a nefropatia membranosa secundária, né? Então essa que seria a diferença. A primária, ela não tem uma causa específica, né? Ela é o que a gente chama idiopática, né? Ela aparece sem ter alguma coisa que a gente consiga definir bem causando, enquanto que a outra, ela é causada decorrência de uma outra doença que tá causando. No caso, eu citei hepatite B, mas a gente poderia citar outras, né? Por exemplo, o próprio lúpus, né? Pode causar uma nefropatia membranosa secundária, né? Acho que seria isso, a diferenciação. Acho que ficou bem claro. E aí você acabou de citar um negócio aqui que eu acho que é interessante para a turma, que é o seguinte: como é que é a apresentação clínica de uma nefrite? O que a pessoa vai sentir quando ela sentir? Eventualmente não vai ter nada, mas quando ela tiver alguma coisa, o que ela vai sentir? Então, a gente tem duas grandes síndromes, né, de nefrites, né, Neto? Que são os protótipos, né, das nefrites, né, que é a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. A síndrome nefrítica, ela cursa com sangue na urina, né, ou hematúria, e a disfunção renal,
que vai se manifestar através de hipertensão e edema. Então, essa seria a tríade: hematura, hipertensão e edema, né? Sendo que hipertensão e edema são decorrentes da disfunção renal. No caso da síndrome nefrótica, geralmente o quadro que os pacientes apresentam é um quadro de edema, né, inchaço importante, né, que geralmente no contexto extra-hospitalar se manifesta principalmente nas pernas e no rosto ao acordar, né, que decorre do quadro, né, que seria edema, proteinúria, hipoalbuminemia, né, que é uma queda da concentração da proteína albumina no sangue, e dislipidemia, que é a alteração do colesterol, né, que está sempre associado quando a pessoa tem com muita perda de proteína na urina. Esses dois quadros que eu citei, né, a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica, elas são protótipos, né? Elas não necessariamente elas ocorrem isoladamente do jeito que a gente fala assim e vê no livro. Muitas vezes a pessoa vai ter um pouquinho de síndrome nefrótica junto com um pouquinho de síndrome nefrítica, ou às vezes ela pode ter uma perda de proteinúria, mas de menor intensidade, que ela não chega a ter uma síndrome nefrótica, né? Ela tem só uma proteinúria, que merece um acompanhamento, mas não tem a mesma repercussão do quadro da síndrome nefrótica, do mesmo jeito que na outra ponta, né? A gente tinha comentado que às vezes a pessoa tem uma nefritezinha ali, que tem perda de sangue na urina, mas não chega a ter piora de função renal, não chega a ter alteração de pressão. Beleza. Muito bom. Fernandão está te elogiando, e realmente sua didática impecável. Obrigado, que é isso. E aí eu vou... Um elogio do Fernando não é qualquer elogio, né? E eu vou aproveitar aqui para... Não tem diretamente a ver com o tema da nossa live, mas a crescência tá aqui. Toda a live de vocês eu assisto. Eu gostaria tanto que vocês falassem um pouco de acidose tubular renal. Isso não tem nada a ver com a nefrite. Mas eu queria que você desse pelo menos assim, o que é essa acidose tubular renal e o que você podia passar como alguma coisa para ela. A gente pode até depois fazer uma live sobre coisas mais raras e entraria a acidose tubular renal. Mas mais para dar um toque para ela que está assistindo sempre as nossas lives. Vamos então falar. Na verdade, né, assim, até, não sei, eu acho que as acidoses tubulares renais, elas são muito mais subdiagnosticadas do que raras. Embora que assim, as formas clássicas, né, assim, as formas clássicas que se manifestam na infância realmente sejam raras, a gente tem muito caso de acidose tubular renal ou relacionado a medicamento, ou na fase de recuperação de injúria renal aguda, né? E que muitas vezes passa desapercebido ali, que talvez merecesse um olhar um pouquinho mais de atenção do nefrologista, né? Mas basicamente, então, Constância, só para resumir, o que acontece? O metabolismo o nosso organismo, ao metabolizar, fazer o metabolismo dele, sobretudo o metabolismo de proteína, ele gera uma carga de ácidos, né? Um excesso de ácidos que a gente precisa eliminar, né? Quem elimina ácido de maneira mais eficaz, na verdade, nem é o rim, é o pulmão, né? Só que a gente depende, alguns tipos de ácido, a gente depende do rim para eliminar, porque o pulmão ele é muito eficaz e elimina muito rápido, mas ele só elimina um tipo de ácido. Então, para eliminar o restante da carga de ácidos, quem tem que fazer essa eliminação é o rim. E aí o que acontece? O rim, para controlar essa acidez do sangue, né, do metabolismo do organismo, ele tira esse ácido que está no sangue e joga para a urina. Então, o que é o esperado de você encontrar? Um paciente sem acidez no sangue e com acidez na urina, né? Quando o rim tem algum problema, e esse problema assim, é muito variável, mas assim, é uma coisa assim, que não tem nem como a gente começar a comentar assim, o tanto de variações que podem causar isso, mas quando ele tem alguma alteração do transporte desse ácido do sangue para a urina, acontece o contrário do que a gente esperaria, né? Que ia ter a urina ácida e o sangue sem acidez. E aí a gente começa a ter uma pessoa, né, um paciente, que fica com acidez no sangue e geralmente com a urina sem acidez ou com uma acidez abaixo do que era esperado para o grau de acidez sanguínea dela. Então, assim, falando muito em linhas gerais, tentando assim, ser bem didático, a acidose tubular renal é isso. Mas isso aqui a gente pode ficar assim o resto da semana falando sobre esse assunto, que é bem complexo. Mas eu vou te falar que realmente é um assunto que até para muito nefrologista é complexo. Eu acho que você colocou de uma maneira extremamente inteligível.
Tem uma outra pergunta aqui da Roberta agora. A Roberta que perguntou a respeito da questão da membranosa. Eu estou tentando adivinhar o que ela quis falar. Ela está falando assim, isso pode ser causada pela tireoide? Eu não sei se ela está querendo, de uma certa maneira, pensando, viu alguma coisa sobre autoimunidade e aí, de repente, mais de um sítio sendo acometido. É a única coisa que eu consegui imaginar aqui. Na verdade, os distúrbios da tireoide, né, muitas vezes eles são confundidos no momento inicial com a síndrome nefrótica, né, porque o paciente evolui com alguns sintomas semelhantes, né, não sei se essa é a ideia dela. Na outra ponta, é isso que o Neto estava comentando, a gente tem algumas doenças, algumas sobreposições de síndromes autoimunes que geram doenças tanto de tireoide quanto podem levar também a glomerulonefrite, mas aí não é bem o problema da tireoide que está causando a glomerulonefrite, né? Seria, na verdade, distúrbios imunológicos associados entre si, mas que não é um causando o outro necessariamente. Não é a doença renal que causa o problema de tireoide, nem é o problema de tireoide que causa a doença renal, mas um desarranjo imunológico ali do organismo que causa exatamente que causa os dois problemas, né? E assim, a gente pode ter até outras coisas associadas aí também. Não, show de bola. Acho que falamos um pouquinho de cada nefrite. Eu queria que a gente está caminhando para o final da live, mas você citou a questão do acometimento dos vasos, né? Das vasculites renais. Como é que isso se apresenta? E normalmente isso é grave, não é? Queria que você desse um en passant a respeito, pelo menos. As vasculites renais geralmente são quadros também causados por mecanismos imunológicos, né? Embora que com deposição de anticorpos muito menores, né? Que são chamados as glomerulonefrites pauci-imunes, né? Essas doenças elas podem estar ou não associadas a vasculites em outros sítios, né? Então, assim, só voltando, a vasculite é uma inflamação dos vasos sanguíneos, então você pode ter a inflamação dos vasos sanguíneos restrita ao rim, ou seja, uma vasculite renal restrita, mas você pode também ter vasculite renal concomitantemente com vasculite de outros sítios, né? Por exemplo, o pulmão, né? Frequentemente manifestações cutâneas, né? Muitas vezes manifestações neurológicas, né? De vias aéreas superiores também. E, Neto, respondendo a sua pergunta, geralmente os quadros de vasculite renal são quadros dramáticos, né? Assim, que a pessoa perde a função renal num intervalo de tempo muito curto, demanda uma intervenção médica, assim, emergencial, né, para que a pessoa tenha uma chance de recuperação, e mesmo sendo feita essa intervenção médica emergencial precisa, né, e no tempo ideal, ainda assim o prognóstico não é bom, né, Então, realmente, assim, de tudo que a gente falou até agora, né, embora a gente tenha abordado, assim, de maneira bem geral, assim, de tudo que a gente falou até agora, a inflamação dos vasos renais, a vasculite renal realmente é o quadro mais grave, que tem maiores implicações aí, tanto de tratamento quanto de médio e longo prazo. Beleza. Ainda temos um tempinho, vou aproveitar a pergunta da Alessandra aqui. Extrato de própolis é bom para nefrite? Tem uns trabalhos aí que falam que o extrato de própolis verde teria um benefício na redução da proteinúria, né? Assim, certamente não faz mal, alguma coisa sugere que possa fazer bem, e assim, eu não me sinto em condições de contraindicar, não. Não sei sua opinião, Neto, mas assim, os meus pacientes que querem usar, assim, eu sou a favor, não contraindico, não. Eu concordo com você, acho que o risco de dolo é muito baixo. A gente não sabe, porque uma coisa é fato, aparentemente, a minha impressão clínica e de literatura é que o própolis vezes reduz a proteinúria. Ponto. Exatamente. Se isso vai significar que o paciente não vai evoluir, não vai perder, são outros 500. Exatamente. Mas eu estou contigo. Eventualmente, eu uso sim nessas situações, principalmente pacientes que, dentro daquilo que é o convencional, a gente está usando, não está dando certo, ele já chega com essa demanda, eu costumo usar, eu tenho um viezinho, mas eu tenho a impressão de funcionar, viu? Ô Neto, eu também acredito, só assim. eu gosto também, já até mandei manipular em
em cápsula, né? Assim, que a dose recomendada é uma dose um pouquinho maior do que as preparações que tem disponíveis, que encontra em farmácia, né? E o própolis verde não é exatamente muito barato também. Mas assim, eu já usei em alguns casos e com resposta boa, né? É claro que resposta boa, a gente está falando da redução da perda da proteína, né? Se isso vai ter um impacto benéfico a longo prazo da pessoa melhorar a função renal, é uma outra conversa, né? Assim, que a gente demandaria um trabalho de ciência, né? Mas realmente o risco de dolo eu acho que é zero, né? Assim, não tem dano nenhum. E como a gente tem um potencial benefício, eu acho que não desencorajaria de forma alguma o uso, não. Estou contigo, concordo plenamente. Filipão, estamos caminhando para o final. Cara, muito obrigado, foi sensacional. Tirou de letra. Que é isso, Neto, eu que agradeço. Galera, acho que curtiu pra caramba, conseguimos passar bem aí, tentar dar uma desmistificada nessa questão da nefrite. Mais do que a live, Felipe, fica aqui meu agradecimento pela parceria. Você é um cara que agrega demais ao nosso grupo da Nefroclínicas. Precisando de alguém em nefrite, vocês têm aí, ó, Dr. Felipe, mandando bem demais da conta. Vou te convidar certamente para outras lives aqui, porque a coisa correu muito fluida. Obrigado aí, e queria que você deixasse aí uma mensagem para a turma que está nos assistindo aí até agora. Eu acho que eu só tenho que retribuir, né, os agradecimentos, né, Neto, a você, o Fernando, que está presente aí na live, pelo convite, né, não só pela live, mas pela oportunidade de trabalhar com vocês, né, assim, pessoas que acreditam num projeto diferente, para os médicos, para os pacientes, uma coisa que foge do que essa indústria que está se tornando, né, assim, pessoas que pensam fora da caixa realmente, né, o Daniel que não pôde estar aqui hoje, mas também é uma pessoa, assim, diferenciada, assim, então eu é que só tenho a agradecer. Muito obrigado, turma, por estarem conosco até agora. E aí fica a dica. Temos o canal lá do YouTube da Nefroclínicas, já várias lives tem lá. Toda quarta-feira eu tenho algum convidado aqui, já fica o convite aí para o Felipe para participar de uma próxima vez. O time é grande, a gente vai rodando, mas certamente vão ter figurinhas repetidas aqui. Fiquem com Deus, aquele abraço e até a próxima. Valeu, Filipão, valeu, turma. Tchau. Abraço, tchau, tchau.